Olá, eu sou o Brito e convido-te a conheceres a história das comunicações em Portugal. Vem comigo! Olá, Bernardo. Antigamente, na época dos reis, sabes para que serviam os cavalos e as carruagens? Para transportar pessoas. Exatamente, mas também tinham uma função muito importante, a de transportar o correio. Queres conhecer outros transportes utilizados ao longo dos anos para o transporte de correio? Pronto, e então agora estamos aqui ao pé da mala posta, que tem a ver com os transportes postais. Portanto, a mala posta foi uma viatura que marcou uma época na era dos transportes postais. Como é que evoluíram os transportes do correio? Portanto, os transportes do correio evoluíram de uma forma interessante, isto porque inicialmente o correio era transportado a cavalo, por atalhos, por caminhos, por carreiros, e com a abertura das primeiras estradas deu-se, digamos, início a uma nova era, abriu-se uma nova era no transporte de correio. E digo isto porque começaram a funcionar viaturas com rodas, preparadas para transporte de passageiros também e mercadorias, além do transporte de correio, como podemos ver aqui escrito na porta. Os veículos eram como estes, de tração animal, 4 rodas, e depois, a partir daí, com o passar dos tempos, surgiram novas fontes de energia e vamos a pouco e pouco substituindo os veículos de tração animal para veículos de tração, digamos, motora. Depois, com a continuação e com o passar do tempo, os veículos de tração animal vão desaparecendo e porque vamos ter uma nova fonte de energia que vai ser inovadora e que vai revolucionar toda a história dos transportes. Estou a falar concretamente na máquina a vapor, que vai dar origem aos meios de transporte que nós bem conhecemos, o navio a vapor e o comboio. No fundo, o comboio é o herdeiro natural da mala posta, porque é muito mais rápido, transporta mais pessoas, não se cansa, anda muito mais depressa, conseguimos fazer o mesmo percurso em menos tempo e, por isso, vai ser um meio de transporte que toma o lugar da mala posta. Mas isso podemos ver aqui melhor deste lado. Então agora, com a chegada da máquina a vapor, surge um novo meio de transporte. E esse novo meio de transporte é o comboio. Moderno, grande, com grande capacidade de transporte e muito rápido nas suas deslocações. Isto significa que cada vez mais depressa o correio passou a chegar ao seu destino. De uma viagem de 40 horas no período inicial até Coimbra, reduzimos substancialmente esse tempo. E claro que as coisas começaram a ser muito mais rápidas, as deslocações quer das pessoas, quer do transporte postal. Mas melhor do que falar será ver por dentro como era constituída uma carruagem adaptada, preparada para o transporte de correio. Vamos ver. Então agora já estamos aqui dentro da nossa carruagem de comboio, que se chama ambulância postal. Ambulância porque é ambulante, anda de um lado para o outro. Postal, porque obviamente transporta ao correio. Quando ela está parada numa determinada localidade, pode servir também de estação para fazer atendimento ao público. Quando está em funcionamento, as pessoas que cá vão dentro, os empregados, vão separando o correio e vão colocando o correio em sacos. Este, por exemplo, tem aqui uma cinta de cabedal e uma fechadura tipo cadeado. Chama-se
uma mala suíça e servia para transportar correio registado. Por isso, ela era fechada com um cadeado, porque um registro no correio significa segurança. Ao mandarmos uma carta registada, quer dizer que a estamos a mandar com segurança. Ora, como eu estava a dizer, durante a viagem os empregados vão dividindo o correio e por isso aqui do outro lado da carruagem temos móveis com quadradinhos, uma espécie de divisões para eles irem pondo as cartas e irem separando as cartas conforme o seu destino. Portanto, era o trabalho que eles normalmente faziam durante o funcionamento, o andamento da carruagem. Então agora temos aqui esta parte, como eu estava a dizer há pouco, estes cacifros serviam exatamente para isso. Os senhores, durante a viagem do comboio, viam as cartas, o seu destino e iam separando por localidades. E isto porque as cartas eram necessariamente, ou tinham necessariamente que ser separadas para se poderem transportar e se poderem entregar numa determinada localidade. Depois temos também os carimbos, as almofadas com tinta e, claro, eles vestiam uma farda própria, um vestuário próprio, com um boné, onde temos então o cavalinho que está aqui, que representa o símbolo dos Correios, portanto o senhor a cavalo, com a trompa, que é aquela corneta que ele utiliza para chamar as pessoas e fazer a entrega de correio, isto há muitos anos atrás. Ora, essencialmente esta carruagem não é mais do que uma estação de correios ambulante. Só que, claro, é uma estação que permite fazer, como eu disse, atendimento, porque até tem aqui uma espécie de uma janela, um postigo, um balcão, onde as pessoas podiam fazer o pedido de fundo de selos e outras coisas que são vendidos numa estação de correios. Ora, em tudo, temos aqui uma estação de correios. A única grande diferença é que é móvel, desloca-se de uns lados para os outros, o que também corresponde a uma mais-valia, porque além de poder fazer o que faz uma estação normal, pode servir muitas pessoas, porque ao andar de um lado para o outro, pode servir pessoas que vivam em terras distantes e que dificilmente podem ter acesso ao serviço de correios, se não for de uma forma como esta. Então, com a máquina a vapor, surgiram os novos meios de transporte que vieram substituir a mala posta. O comboio, como vimos há pouco, foi aquele que realmente marcou uma época na história dos transportes, tão importante que ele foi. Mas houve um outro também a vapor que teve uma importância muito grande, foi o barco a vapor. O barco servia para cruzar os mares e para fazer chegar correio a longas e longínquas distâncias, normalmente países que ficam noutros continentes, como por exemplo África e Brasil. Ora, mas paralelamente a isso, a evolução do tempo foi-nos dando novos meios de transporte e, claro, como o tempo e a tecnologia não param, nós fomos tendo sempre meios de transporte cada vez mais rápidos e mais eficientes. Vamos passar a ter veículos de grande autonomia e de grande mobilidade. Estou a falar no automóvel. E aqui temos alguns automóveis, veículos automóveis, adaptados, preparados, tal e qual como o comboio, para o transporte de correio. São as ambulâncias postais rodoviárias ou autoambulâncias. São viaturas automóveis que estão preparadas para fazerem de estação de correio e ao mesmo tempo de transporte, tal e qual como o comboio. Só que a única diferença é que em vez de andarem numa linha de comboio, andam numa estrada. E aqui temos então os chamados furgões, que são viaturas exatamente para transporte. Quando se trata de uma estação ambulante, é uma autoambulância, como esta que temos aqui deste lado e que serviu durante muitos anos os nossos utentes. Ora, é uma estação pequenina, com balcão, uma caixa de correio para nós pormos a correspondência. É em tudo igual ao comboio, só que é uma viatura automóvel. Vamos vê-la. Então, com estes novos meios de transporte, nós conseguimos cada vez mais rapidamente chegar ao nosso destino.
As cartas demoram cada vez menos tempo, as pessoas também se podem deslocar com maior rapidez e as coisas vão sendo cada vez melhores. Outro, por exemplo, meio de transporte que vai com certeza ajudar-nos a vencer cada vez mais facilmente a distância é o avião, transporte aéreo, isto para cruzar os países e os continentes e chegarmos cada vez mais rapidamente a países que estão muito distantes de nós. Mas se pensarmos dentro do nosso próprio país ou da nossa própria cidade, o que é que nós vamos ter que ter? Vamos ter que ter um meio que seja muito rápido, porque com o aumento da população aumenta o número de automóveis. Cada vez são mais automóveis. Também há muitas estradas, mas o número de automóveis cresceu muito mais. Então o que é que nós tivemos que fazer? Que arranjar um meio de transporte que seja muito rápido para o transporte de correio local, dentro de uma cidade, por exemplo. Então surge um meio de transporte que não pode ficar nem bloqueado nas filas de trânsito, que seja fácil de estacionar, que seja rápido na deslocação. Nada melhor que a moto. Portanto, a revolução dos transportes é uma realidade ao longo do tempo e ainda hoje assistimos nos nossos dias a meios de transporte cada vez mais rápidos, os carros andam cada vez mais depressa e nós conseguimos cada vez chegar ao nosso destino em menos tempo. Portanto, no fundo, toda esta história que temos estado a ver está relacionada com a evolução do tempo, com a evolução da sociedade e, ao mesmo tempo, dos transportes, porque os transportes são o suporte físico para que o correio realmente chegue mais rapidamente ao nosso destino. E não te esqueças Que com a evolução dos transportes, as cartas chegam cada vez mais longe e mais depressa ao destino.